Olá pessoal, Haribo, que bom, estamos aqui mais essa noite para fazermos, uma reflexão acerca das coisas espirituais. Então isso aqui, essas aulas noturnas já estão assim sendo mais como um bate-papo, né? Eles chamam Darshan significa um encontro de pessoas onde se fala dos assuntos divinos, né, das coisas da alma, assim, né, Darshan, ou como as pessoas dizem, né, o evangelho no lar, onde todo mundo se reúne com esse propósito espiritual. Sempre que você vem a esse vídeo, né, isso cria uma potencialidade através desse vídeo para você, onde você, ao ouvir tudo que está acontecendo, né, através dessas palavras, você irradia para o universo, contribuindo assim no aumento da frequência espiritual. Então é muito bom saber que você está aqui, ouvindo com atenção essas aulas, né, dando um tempo, né, seu, assim, que é muito importante para ouvir as coisas divinas. Isso seria a coisa mais fantástica se todo mundo, né, todos os seres desse planeta Terra pudessem tirar um tempo mínimo para ouvir com atenção aquilo que está sendo dito espiritualmente, mas nesse sentido de você estar falando diretamente, né, de Deus. Não assim estar especulando uma filosofia ou com algum interesse particular de ter o conhecimento, mas simplesmente ouvir com o amor do Espírito, nessa condição de entrega, né? Vou ouvir algo também, vou conversar sobre alguma coisa espiritual com meus amigos. Então, nesse intuito, né, hoje mesmo eu encontrei uma pessoa, né, um amigo, e senti assim, como eu vejo muitas pessoas hoje em dia, né, assim, pessoas até novas, porém com aquele estado de ânimo assim, muito baixo. As pessoas, né, como se estivessem enterradas assim, nas poltronas do local onde trabalham. Então eu vi essa pessoa e conversamos, né, alguns assuntos. E a primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei assim: qual é a meta da sua vida? Essa pergunta, né? Qual é? O que você está pensando? Porque ao fazer essa pergunta, eu vi que aquela pessoa, ela simplesmente, né, como várias pessoas no mundo, sempre segue uma rotina, né? Todos os dias as pessoas acordam, né, vão trabalhar, têm a vida digna, né, de ter a honestidade, mas as pessoas fazem tudo no automático, como se fossem, né, robôs programados para seguir uma vida que no final, assim, qual é o sentido, você tem que se perguntar, de ganhar dinheiro, né, de constituir uma família, dessas coisas, né, de ter posses materiais e assim por diante, né? Ter aquela religiãozinha que você barganha com Deus, ou ter um ideal de vida, uma filosofia específica, uma crença. Então temos que nos perguntar, né, aonde isso está nos levando verdadeiramente. E às vezes criamos alguns entretenimentos, algumas coisas divertidas, saímos com amigos, né, esboçamos algum prazer nessa vida, porém isso aí é uma repetição diferenciada de um dia para outro, mas no fundo, quando você vai se deitar, né, na sua cama, você não está assim feliz de fato. É um futuro assim que parece igual para todo mundo. Então eu comecei a questionar esse meu amigo, né, porque eu vejo isso. Várias pessoas vivendo uma vida onde o significado é o que você pensa que é. Você não está ouvindo assim, o ser, né, Deus, explicando para você qual é o significado maior da vida.
E quando eu perguntei qual era a meta da vida, a resposta foi, né, a resposta comum, né? Quero ter muito dinheiro, quero ter saúde, quero, né, criar minha empresa, ou eu quero satisfazer minha esposa, meu esposo, ou minha família, estar bem com meus amigos, enfim, é tudo aquilo que já sabemos, né? Porém, né, ao conversarmos, né, eu expliquei, olha, a meta da vida, né? Primeiro você tem que saber o que é a vida. O que é a vida, né? Então, quem é que está dando vida a esse corpo físico? Que a vida do corpo, o corpo ele só tem vida porque o espírito, aquilo que você é, está dentro desse corpo material. Então a gente repete sempre algumas coisas básicas nessas aulas, nessas reflexões, porque é isso que vai fazer a pessoa lembrar, porque geralmente a pessoa esquece do que ela é realmente, que é um espírito. Eu dou sempre o exemplo assim, vamos dizer que tem uma pessoa que está dentro do carro e essa pessoa esquece que ela está dirigindo com o carro e pensa que é o carro. E aí ela que está dando essa consciência de dirigir o carro para lá, para cá, né? Mas de repente ela pensa que ela é que está indo para lá e para cá, mas ela não está indo para lugar nenhum, o carro é que está indo. Mas quem está dando vida ao movimento, né, daquele corpo, ativando o motor do carro, colocando a gasolina, né, cuidando, fazendo a manutenção do carro, é a pessoa, né, que é o dono do carro, vamos dizer assim. Entende? Então, da mesma forma, o nosso corpo material ele pode ser comparado a uma máquina, né, que tem todas, né, as suas funções, tem os seus motores que fazem, por exemplo, eu estar aqui agora me movimentando, mas quem é que está movimentando esse corpo físico, né, essa máquina biológica, orgânica? É isso que temos que questionar. Na verdade, a vida não é esse corpo material. Assim como a vida não é o carro. A vida está na pessoa que está conduzindo o carro. E se você cria metas de vida para o seu carro, ou seja, eu vou deixar meu carro limpo, meu carro tem que ter uma garagem super legal, meu carro tem que beber a melhor gasolina, meu carro tem que estar sempre, né, assim, perfeitamente condizente para me conduzir para qualquer lugar, tem que estar bonito para chamar atenção. Dessa maneira, entende? Então, nosso corpo, né, esse corpo aqui, essa forma humana, é como um carro. O motor desse corpo é a nossa mente, né? E você está por trás dessa mente, dirigindo esse corpo material. Então, igual a pessoa que está no carro, a pessoa tem o carro, bota a gasolina, mas ela também tem que comer, né? Ela tem uma vida própria além do carro. É isso que temos que questionar. Então você tem que se perguntar qual é a meta da vida, não a meta do objeto ou do instrumento no qual a vida está se expressando, que é esse corpo material. Não assim que devemos negligenciar o corpo material, assim como também você não deve descuidar do carro. Estou fazendo essa analogia aqui para entendermos, né, de uma forma mais lógica, né, a ideia que eu estou passando sobre a pergunta que eu fiz para o meu amigo sobre assim, qual é a meta da sua vida. De modo que, em primeiro lugar, eu queria, né, insinuar na mente dele que a vida não é esse organismo biológico. Temos que cuidar desse organismo biológico da melhor forma possível, né? Para que ele esteja sempre em condições de nos levar aqui dentro dessa condição material para onde quisermos. Então, da mesma forma, eu estou usando essa forma material, na qual você está contemplando agora aí no vídeo,
para estar falando coisas espirituais, né? Estou tentando te mostrar que a vida que está ouvindo aqui, agora, essa forma biológica minha que está te falando, é a mesma vida de que eu estou falando através dessa máquina biológica para você. Entende? Esse é um conhecimento básico. Quando você olhar agora para mim, para esse corpo, você vai entender que por trás desse corpo está a alma espiritual. Está o espírito falando para você. E você, espiritualmente, está usando essa forma para ouvir espiritualmente o que eu estou falando para você. Entende? E aí devemos entender, além disso, de que somos espíritos, que somos a energia superior de Deus. Somos partes integrantes do divino, na forma de energia. E Deus é o energético. E que Deus ele está dentro do meu coração e está dentro do seu coração. E se você é a vida, Deus, que é a sua origem, a sua fonte, é a vida da sua vida. Né? Isso é bem bacana. Porque se você pergunta, mas qual é a meta da minha vida? Agora você vai entender. Você tem que... A sua vida é a vida do espírito, não é a vida desse corpo. Esse corpo material, grosseiro, junto com a mente sutil, depois da morte eles, né, vão ser assim, abandonados. Entende? Então, o bacana desse questionamento é que você tem que entender que nesse mundo existem dois tipos de metas. Existe a meta do falso ego, que é a meta da sua falsa identificação com esse corpo material, e daí, sob a regência dessa ilusão, você vai tentar cumprir metas que são te impostas ou ditas assim, né, imaginárias, de um sistema que não tem nenhuma espiritualidade. Kali Yuga é bem assim, né? Kali Yuga, essa era em que estamos vivendo agora, não tem esse meta espiritual. E se há assim, religiões, filosofias, elas não têm como a centralidade você viver em amor puro por Deus. Tudo é interesse, né? Então você, quando se volta para Deus, assim, realmente é só para obter vantagem para o seu falso ego, que é o espírito se identificando com essa matéria. A mesma coisa, né, como falamos no exemplo anterior, se você pensa que é o seu carro e você esquece que você é a pessoa que está dirigindo o carro, então você começa a satisfazer, né, a servir o seu carro. E daí você que deveria se alimentar está sempre com fome, está insatisfeito, está perdido ali na condução do seu carro. Da mesma forma, se as metas da sua vida, né, do falso ego, são para esse corpo material, acaba que o espírito está ali insatisfeito. Ele não está se alimentando com nada real, né? Ele não está se alimentando com essa consciência de Deus, que é exatamente isso que Krishna veio falar. Quando ele nos pede para pensar sempre nele, é para que o espírito não esqueça de sua condição real, não se identifique com esse corpo material e assim possa, né, galgar, né, níveis de consciência onde realmente você vai começar a ter uma intimidade com essa energia divina e sair definitivamente, né, da escravidão, vamos dizer assim, dessa consciência contaminada. Assim, quando uma pessoa está dirigindo o carro, né, voltando ao exemplo, ela sabe que ela é que está dirigindo o carro, que o carro é só um objeto a ser cuidado para levá-lo a algum lugar. Então, quanto melhor o carro estiver, mais ele vai ter possibilidade de se locomover da melhor forma possível, ou ir mais rápido, né?
Da mesma forma, nós devemos cuidar dessa forma humana com muito carinho. Não assim, tem pessoas que vão para a vida espiritual simplesmente rejeitam o corpo material, né, não cuidam dele, porque ficam com aquela impressão que o corpo material é algo miserável. Mas o corpo material, ele é uma bênção. Essa forma humana que você está agora é um veículo que Deus, né, que Krishna te deu para você realmente compreender a sua posição espiritual, que é de servo eterno de Deus, e assim estruturar toda a sua vida nesse sentido, de desenvolver cada vez mais consciência e amor por Deus, para que numa etapa da sua vida humana você fique tão, né, assim, forte em consciência que na hora da morte você volta para o mundo espiritual. Entende? Então tem a meta do falso ego, que como nós explicamos na vida passada, é essa consciência, essa falsa consciência de identificação com a matéria e com tudo aquilo que constitui a matéria. E nós temos a meta do espírito, né? Essa é a verdadeira meta da vida. Tá entendendo? O corpo material, ele é só um instrumento para você usar para Deus, né? Por isso que os mestres vêm e pedem para que amemos a Deus sobre todas as coisas. Esse amor é que vai dar sentido à nossa existência. Porque você não pode amar com o corpo material, né? É como que o seu carro vai amar alguma coisa. Quem está amando é você, o espírito. Aí quando você usa o seu corpo material, assim, nesse sentido iludido, aí você ama outra pessoa, pensando que aquela pessoa é aquele corpo, ou você ama, né, a nação, ou ama o planeta Terra, tudo relacionado ao corpo físico. Isso é uma tremenda ilusão. Qualquer meta que você estabelecer na sua existência que está relacionada simplesmente a tentar, né, assim, a chegar num ponto de realização dentro de uma ilusão que você é o corpo físico, ou seja, uma meta do falso ego, é perda de tempo, né? Krishna fala no Srimad Bhagavata, né? É viver como um fole, né? Que você fica expelindo ar, mas ali não tem função nenhuma. Ou debulhar uma casca de arroz sem arroz. Então a meta da vida, pense nisso, né? Então eu estava questionando a pessoa, e eu vejo as respostas das pessoas, não, minha vida é trabalhar, ter uma vidinha boa, né, manter tudo aí na honestidade. Aí a pessoa vai criticar o sistema político, econômico, e está dentro de um sistema, ele está perdido dentro de um sistema, né? Ou eu quero ser um médico, ou eu quero ser um engenheiro. Acho que meta de vida é ter profissão, ser bem sucedido na vida, ter fama, mas essa vida não é a vida do espírito, entende? É a vida do falso ego. É você querendo se destacar no mundo, né, com alguma importância, né, porque o falso ego ele é muito carente. Quando você está pensando que você é esse corpo material, não tem amor, não tem realização assim em si. Então, a realização significa autorrealização. Significa que você compreende aquilo que você é, acorda, né, desperta, sai da influência desse corpo material que só está te trazendo perturbações psíquicas, perturbações físicas, doenças, muitas coisas assim, né? E muitas pessoas nem cuidam assim do corpo físico, deteriora, degrada totalmente o corpo, a mente da pessoa está completamente perdida, assim, em milhões de devaneios que só trazem assim, atraem magneticamente coisas erradas na vida dela. E aí o mundo segue assim, isso é Kali Yuga, né? No canto 12 do Bhagavatam, Krishna está falando exatamente isso.
Aqui tudo é deteriorado nessa era, né? E de repente Deus vem e traz um processo, né, espiritual, ele traz uma instrução super legal para mostrar quem é você, o que você tem que fazer nesse mundo para purificar a sua mente, e daí sair desse, né, desse intercâmbio assim, negativo com algo que, né, que é a matéria, que não é ruim em si. Mas se você está se identificando com a matéria e esqueceu o que é a verdadeira vida, então você, realmente, esse mundo material não é um local legal. Então temos que usar, assim como usamos o nosso corpo físico, né, e mental, para servir a Deus, como o espírito consciente que está observando as ações dessa máquina biológica dentro desse mundo material, né? Então assim também devemos, né, usar tudo para o serviço divino, tudo, né? E aí, a gente falando sobre método, conversando, aí eu fui falando mais ou menos essas coisas e mostrando, olha, você tem que cuidar, você tem que saber o que você quer, assim, dentro da sua eternidade, né? Porque tudo que você desejar, agora tudo isso que você está falando para mim, de ter família, tudo isso vai acabar uma hora. Isso é a meta da morte, né? Meta da morte. Porque no final tudo que você conquistou em relação a esse corpo físico vai ter que acabar. Essa é a nossa ilusão. E daí a gente perde muito tempo, né, cultivando valores materiais ou querendo aparecer de alguma forma nesse mundo. Dessa maneira, assim, né, perdemos muito tempo. E Deus, né, ele é o tempo personificado. Deus, ele vem aqui para... tem esse reloginho que vai encerrando a vida de todo mundo que realmente não está interessado na verdadeira vida. Como disse, né, o Cristo, né, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou eu sou a ressurreição e a vida. O que é essa ressurreição? Essa ressurreição é a consciência que ressurge no Espírito. E você é a vida do Espírito se manifestando nessa experiência terrestre, né, nessa forma humana. Então eu sou a ressurreição e a vida, né? Então Jesus estava falando nesse estado crístico, né? Todos nós somos Cristos, todos nós somos ungidos por Deus. Então quando você fala eu sou, né, a ressurreição e a vida, você tem que entender que você é o Espírito, né, conscientemente ressurgindo a cada momento, né, estando presente aqui e agora, nessa sua experiência material. Quando você faz isso, né, está sempre consciente do que você é, a meta da sua vida é bem diferente da meta daquilo que se chama, né, o falso ego, que é o falso ego, já explicamos num vídeo passado, que é uma energia sutil material, uma energia sutil material de Deus. E quando, né, o espírito entra em contato com essa energia, aí ela começa a se identificar com outros corpos sutis também, até que chega a identificação com esse corpo material. Então esse corpo material, ele é só um reflexo ali do falso ego, é uma construção ilusória do falso ego, no qual o nosso espírito está atuando em ignorância. Quando Krishna vem aqui nesse planeta, ele simplesmente, através desse conhecimento real, né, do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavata, ele também envia vários devotos dele para falar esse mesmo ensinamento. Então, através desse conhecimento, né, que fala Rajaguyam, Rajavidyam, Pavitram Idam Uttamam Pratyakshavagaman Dharmyam Shushukam Kartum Avyayam. Então, Krishna está falando Rajavidya, Rajaguyam, né? Raja quer dizer real, esse é o conhecimento, é o rei de todos os conhecimentos, é tudo que você precisa saber. Não precisa buscar outro conhecimento a não ser o conhecimento de Deus.
É lógico que se você quiser conhecer outras coisas, um entretenimento de conhecimento, é bacana também. Mas se você não buscar o conhecimento que vai acionar a sua vida para viver pleno de significado nesse mundo material, então você está somente perdendo seu tempo, né? Você é uma biblioteca ambulante, como dizia Srila Prabhupada, você é um burro de carga de especulação filosófica. Então temos que ser muito simples, né? Porque o que Deus está nos pedindo é que simplesmente despertemos para aquilo que somos realmente, né? Servos eternos, amorosos dele, e que vivemos nessa consciência, né? Da vida, daquilo que somos. O Espírito é a vida. Tudo que manifesta na sua vida só é possível porque você é a vida que está ativando essa máquina biológica. E você é a vida também que está manifestando a mente que projeta esse mundo, né? Esse mundo que você vive é projetado pela sua mente. A mente é muito poderosa. A sua mente é uma parte da mente de Deus que está projetando todo o universo. Então, quando você está me olhando agora aí, né, aí no vídeo, essa imagem que está falando com você está se projetando dentro, né, dos seus neurônios com funções elétricas, e você percebe essa imagem que agora está te falando com a sua mente. Então a mente é o nosso instrumento divino de percepção da existência. E quando você consegue, né, assim, observar, perceber o mundo como uma energia de Deus, é toda essa miscelânea, esse movimento de energia vital, então você se autorrealiza espiritualmente. Entende? O mundo material, ele não é bom nem é ruim. Ele é aquilo que você está percebendo, e você só consegue perceber as coisas com a sua mente de acordo com os valores, com as crenças, né, que você adquiriu na sua existência. Então é como se fosse uma hipnose, né? Vocês já viram, né, a hipnose? Quando a pessoa vai, sugestiona assim, o seu subconsciente, e você passa a aceitar aquilo que existe como uma coisa real. Se eu falo para você que tem um elefante aí agora, e se você está completamente, né, submetido à minha sugestão, você começa a ver um elefante e nem existe elefante, porque esse elefante está dentro da sua mente, da mente subconsciente. Então todo o sistema que é regido por metas, vamos dizer assim, de falso ego, são sugestões que você tem desde o nascimento, dessa forma biológica, né? E aí você vai recebendo informações do mundo, dos seus pais, dos professores, né, das suas curiosidades, e você acaba, né, enchendo ou preenchendo o seu subconsciente com informações que fazem você ver o mundo, né, de acordo com o que o sistema coloca dentro da sua cabeça. E ninguém tem culpa de estar te colocando certas informações que não são espirituais, porque todo mundo cresce assim. Então, temos que mudar essa estrutura mental da humanidade, levando esse conhecimento, essa informação para o maior número de pessoas, né? E o jeito que eu estou falando aqui, apesar de ter esse lado mais místico de entendimento, também é uma linguagem bem simples. Você é aquilo que a sua mente pensa, em termos de nível material, né? Mas o que você é mesmo, a realidade que constitui a sua essência, né, é amor puro por Deus. Por isso que você é um servo eterno, amoroso, de Deus, que está dentro do seu coração. Por isso um Cristo, qualquer pessoa que atinge o estado de Cristo vai falar, busca o reino de Deus que está em seu coração, porque esse reino é onde está a felicidade espiritual. Então essa é a meta do Espírito,
Não importa assim se você trabalha, se você tem que ter família, se você quer possuir objetos materiais, se você quer desfrutar da vida de alguma maneira, né? Tudo isso aí está acontecendo, mas você tem que compreender que são metas vazias, que vão terminar com a morte. Só que as pessoas não ficam atentas para esse, vamos dizer assim, pequeno detalhe. Então há essa necessidade urgente de acordarmos, porque o tempo está passando, né? O tempo está indo embora. E aí ficamos com medo da morte. Então a morte, se você for pensar, é uma coisa bacana, porque ela vai fazer você pelo menos ter noção de que, ó, eu posso abandonar o corpo a qualquer vida, e aí você começa a se perguntar, será que há algo além dessa vida, né? Essa é a pergunta básica que todos fazem. Mas aí às vezes as pessoas só ficam buscando filosofia, respostas intelectuais. Isso aí não adianta nada, você pode ser um poço de conhecimento filosófico, um erudito, né? Conhecer todas as escrituras, todas as religiões, mas se você não se volta para o seu coração, se você não busca esse reino de Deus dentro do seu coração, entendendo a sua posição como servo eterno de Deus, pedindo, né, a Deus assim, por favor, né, Deus, por favor, me revela a sua existência, porque eu não quero mais continuar nesse ciclo de nascimentos e mortes. Então Deus, ele vai se revelar para você. Porque Krishna, ele fala, eu estou só esperando, né, a sua boa vontade de sair desse mundo de sofrimento. Né? Como diz, né, lá na Bíblia, né, bata e a porta se abrirá, peça e receberás. Assim, tudo que você faz em relação a Deus, ele vai manifestar para você. Porque não existe possibilidade de você viver uma vida material sem Deus estar dando a possibilidade, as condições para a sua vida material acontecer. E quando você se refugia em Deus, está situado no Espírito, em amor a Ele, aí você compreende esse fenômeno ilusório de uma maneira bem, bem simples. Assim como quando você está dirigindo o carro, você entende a natureza do carro e que ele é só uma coisa mecânica, né? E também o espírito nesse corpo material vai compreender a mecanicidade da sua mente, né, nesse mundo material, porque ela adquiriu, né, esse conhecimento, né? Raja Vidya, Raja Guhyam. Guhyam quer dizer confidencial, o conhecimento mais secreto, né? É o segredo, né? Que todo mundo quer saber de verdade, é isso. O segredo não é você adquirir poder para atrair coisas materiais na sua vida e você ficar cada vez mais preso nesse mundo. Então o segredo da vida é você se conectar com Deus. E aí vão vir os acréscimos naturais. Não é aquilo que você fica tentando manipular a energia material, né, com alguma magia, poder místico. Não é assim. Então, ao se render a Deus no seu coração, que está nessa forma de Vishnu, que é descrita lá no Bhagavatam. Então, se você tem interesse de entender como é essa forma, lá no canto 12 tem descrição sucinta do Mahapurusha. Eu falei esse capítulo também. Então temos que ter essa curiosidade. Como é que é a forma de Deus dentro do nosso coração? Né? Como que eu posso ter uma intimidade com Ele? Então tudo, se você entender, é a mente, somente a mente. Ela mente para você. E Krishna, ele diz no Bhagavad Gita, a mente é a sua melhor amiga e sua pior inimiga. Mas a mente em si, ela não é nem amiga nem inimiga. Depende de como você está usando essa mente, dentro daquilo que se chama a meta da sua vida. Então você tem que fazer amizade com a sua mente, buscando esse conhecimento superior que Deus nos passou, né, no Bhagavata, no Bhagavad Gita, ou no Chaitanya Charitamrita, ou que o mestre Jesus trouxe, ou outros mestres, né, obter esse conhecimento e, através desse conhecimento, ter uma percepção diferenciada das outras pessoas que estão vivendo em ilusão.
E aí você vai até estranhar um pouco o mundo, assim, parece que todo mundo está vivendo meio hipnotizado. Não, meio não, totalmente, né? Parece que as pessoas são zumbis, aquela rotina, acorda, trabalha, tal, tal, e segura saúde, se prepara para... Nem se prepara para morrer, né? Porque a pessoa passa, né, o dia inteiro bebendo, né, à noite bebendo, e rock, festa, tudo para não pensar na morte. Mas não adianta, isso aí é como o avestruz que quando vê um animal feroz chegando perto dele, ele enfia, né, a cabeça dentro de um buraco, não sei se vocês sabem disso, e acha que com a cabeça dentro do buraco, ele não vendo o inimigo dele, ele vai se libertar. Não é assim. Na verdade, você vai facilitar o inimigo aqui, que no caso nós estamos chamando o momento da morte, né? Quando ele chegar, não adianta fugir, né? A morte é uma energia de Deus, e você, quando aparece nesse planeta, você tem uma programação de anos para existir aqui nesse mundo. Então tem gente que vem para esse mundo e vive, né, 2 anos, outro vive, né, 50, outros 100, outros, né? Mas aí você também pode se perguntar, para que eu quero viver tanto, né? Não é mais interessante eu ter uma vida assim menor, porém mais valiosa no sentido espiritual, e daí eu trabalhar toda a minha vida com esse objetivo, com essa meta espiritual, para voltar logo para Deus? Temos que questionar todas essas coisas, né? Então esse é o segredo. O segredo é você colocar o seu coração, ou dar a sua vida para a fonte da sua vida, que é Deus, e emanar nesse mundo de acordo com a vontade, com a vibração dessa consciência suprema, né? Que a gente chama de Vasudeva, né? Por isso que sempre antes das aulas eu canto Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya, né? Quando você canta esse nome Vasudeva, isso aí ele está trazendo, né, assim, uma percepção assim, total da existência. E aí você começa a falar as palestras e a inspiração nunca acaba, né? Então dessa maneira, né? E aí a pessoa, quando eu falei sobre a meta da vida dela, acho que ninguém nunca falou isso, porque todo mundo fala assim, e aí, cara, pô, como é que tá os negócios, né? E aí, tá bem na família? Como é que tá lá na igreja? Né? E aí, conseguiu aquele carro? Pá, pá. É tudo assim, essa é a conversa. E aí, o futebol amanhã, né? E aí, vai na missa? E aí, já pediu a Deus? Tá conquistando, né? As coisas, né? Como diz, né, as metas da vida humana sem Deus são o quê? São a religiosidade, o desenvolvimento econômico e o desfrute dos sentidos, conforme Krishna explica no Bhagavata. E há uma quarta meta da vida, que é a liberação. Então, para você se liberar dessas prisões da religiosidade materialista, né, que você está sempre pedindo para Deus tudo e esquece que a única relação que você tem que ter com Deus é o amor. Isso é a única coisa que você tem que pedir para Deus. Por favor, não fique pedindo coisas materiais, porque Deus já sabe o que você precisa quando você está com Ele, né? Outra coisa é desenvolvimento econômico. Você quer sempre ter mais, ter mais, ter mais, e quanto mais você tiver, se você não estiver vivendo no Espírito, mais insatisfeito você vai estar, né? E desfrute dos sentidos. Se você quer desfrutar essa vida com esse corpo físico, você pode desfrutar o máximo possível, mas você vai estar sempre também assim insatisfeito, infeliz, né? Krishna fala no capítulo 3, né, do Bhagavad Gita, que nós temos que escapar dessa consciência, dessa mentalidade da luxúria, porque a luxúria é o portão que conduz todo mundo ao inferno. E o que é o inferno? O inferno é um estado de consciência onde você está sem Deus, você está vivendo simplesmente no falso ego. Isso é o inferno, porque a sua vida, né, imagina uma pessoa que está sem contato com Deus,
A pessoa que está sempre ansiosa, assim, com medo, está sempre se lamentando. Imagina, é uma vida horrível e todo mundo nessa caliuga tem esse tipo de vida, né? Uma vida onde você é escravo da sua mente está te dominando assim completamente e os seus sentidos, né? Cada sentido tem uma autoridade sobre você. E aí você que nem um peão rodando, assim, tá tonto nesse mundo e não sabe o que vai fazer, porque você não sabe o que é a vida e também não sabe qual é a meta da sua vida. Por isso que os devotos saem, né, em campo, assim, na humanidade, né, ou um Jesus, ou um Prabhupada vem, e aí eles querem explicar isso para as pessoas. Mas mesmo que elas expliquem com todo o amor, né, como um devoto puro de Deus, mesmo assim essas pessoas às vezes são mortas, são crucificadas, são negligenciadas, caluniadas, né? Essas pessoas são, né, colocadas de lado por uma sociedade que acredita apenas em valores do falso ego, valores materialistas. Então, se uma pessoa quer passar esse conhecimento, onde você vai desenvolver o amor de Deus, e aí entra essa parte da liberação, né, dessas 4 funções humanas, e para te ajudar a se libertar dessa prisão material, e essa prisão material é a sua mente, por isso que se chama, né, Matrix. Não existe um mundo do lado de fora. Esse mundo é só uma manifestação da sua mente. Entende? Que está dentro da sua consciência, que é um sintoma do espírito. E aí você, ao estar conectado com Deus, nesse amor que te foi favorecido por certas almas que já alcançaram esse amor de Deus, você também se liberta. E aí você automaticamente vai ver que as pessoas estão em grande sofrimento nesse mundo, só com metas, né, materiais. E você vê o absurdo de tudo isso e consegue ver também que as pessoas não entendem, que elas estão completamente assim perdidas, hipnotizadas, vivem como zumbis, têm muita dificuldade em assimilar esse simples conhecimento e se render a Deus logo. Entende? Então a primeira coisa é isso. Se sua mente está criando tantas, né, dificuldades, se ela se tornou o seu pior inimigo, é porque ela está completamente contaminada, né? Ela é uma rede de esgoto dentro da sua cabeça. Só lixo, lixo. Todas essas metas mundanas, né? Assim, logo no começo, quando você entra na forma humana, faz parte, né? Faz parte do seu desenvolvimento, você tentar conseguir as coisas, mas vai chegar uma hora na sua vida que você tem que parar e falar, não quero mais repetir a mesma história, não quero na outra vida ser um semideus, morar em planetas celestiais, não quero conquistar as riquezas desse mundo, ser uma pessoa muito importante, né? Eu não quero isso. E daí você, adotando essa consciência, você começa a pensar assim, mas como é que eu faço para controlar essa minha mente que é completamente louca, né? Então essa pergunta Arjuna fez para Krishna no Bhagavad Gita, como é que eu vou controlar a minha mente? Controlar a mente é mais difícil do que controlar o vento. E aí Krishna falou, tem um jeito de controlar, Arjuna, calma, você está muito nervoso. O jeito de controlar é você fazendo a prática constante da vida espiritual e se desapegando do mundo. Para de querer ser famoso, para de querer ser rico, para de querer tudo que é relacionado com esse corpo material que está te iludindo, né? E faça essa prática constante de todo dia lembrar de Deus, de cantar os santos nomes de Deus, de entrar em oração, de fazer amizade com Deus no seu coração, de entregar realmente a sua vida para Deus, de ter essa avidez, assim, né? Quando você tem um conhecimento, é natural, agora eu quero compreender isso, eu quero compreender quem é Deus, e Deus ele está assim de braços abertos, esperando só a hora que você faça isso, mas tem que fazer de um modo sincero, amoroso, sem interesse, assim, você não pode ter nem interesse por ser feliz ao estar com Deus, entende? Você tem que estar com Deus porque você é um servo eterno dele
e naturalmente a felicidade vai vir, né? No Bhagavad Gita fala que a felicidade vem da paz. Então, antes de você desejar a felicidade, esteja com Deus, que quando você estiver no espírito, totalmente consciente, você vai ter uma natureza de paz, uma paz transcendental. E nessa paz você vai sentir o quê? Ananda, esse sentimento feliz. E daí você vive em qualquer dimensão, essa material, ou nos planos sutis, ou nos planos infernais, ou no mundo espiritual, você está sempre, né, feliz. Então, felicidade é uma vibração oriunda dessa paz transcendental, onde você vive em tremenda gratidão todos os dias com Deus, né? Então, o Cristo fala isso, conhece a verdade e a verdade vai te libertar. Vai te libertar desse falso ego que está fazendo você viver na mais tremenda ignorância. Entende? Então, essa verdade absoluta, ela é revelada como Krishna, como Vishnu, em nosso coração. É dessa forma que a gente vai conquistando cada vez mais a divindade pela prática constante. A sua mente, ela tem que ser purificada para você conquistar a meta real da vida. Então, essa purificação da mente foi-nos, né, introduzida nessa Kali Yuga pela encarnação do Senhor Krishna, chamada, né, Chaitanya Mahaprabhu, que falou assim, ó, vocês em Kali Yuga são muito assim, tapados, né? Vocês não têm capacidade para estudar filosofia védica, vocês não têm assim, poder para fazer uma meditação, porque a mente de vocês é louca, está sempre indo para lá, para cá, seus pensamentos não param. Então Chaitanya Krishna falou assim, vocês cantem meu santo nome, né? Esse santo nome, o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sabe, quanto mais você cantar isso, quanto mais você cantar, você vai sentir a presença de Deus, e aí você vai purificar o seu coração. E ao mesmo tempo que você está cantando o santo nome de Deus, você também se desapega da vida material. Porque você não pode estar querendo despertar o seu amor por Deus e ao mesmo tempo, né, estar vivendo apegado às coisas materiais que são relativas ao falso ego. Por isso que o Cristo fala, você não pode servir a dois senhores. Então o falso ego não pode mais ser seu senhor, a sua identificação com a matéria. Você tem que se identificar só com Deus e o amor dele, e daí esse amor, né, é emanado, é manifesto nesse corpo material, onde você vai saber para onde você está indo. É igual você pega um carro e você tem um mapa. Hoje em dia o GPS, né? Então você pega o GPS e bota lá o local que você quer ir e usa o seu carro para chegar lá. Não é assim? Assim também o seu corpo material, né, tem um GPS dentro do coração. E todo dia você vai fazer essa prática de entrar no seu coração, de entender que Deus está ali dentro, que ali é o reino dos céus e que ali é a meta, né? A meta não é para fora, a mente te leva para fora. O falso ego te leva para o aspecto externo da existência. E a prática espiritual, a meta espiritual da vida vai te levar para dentro do coração. E ali você vai realizar o reino divino. E isso, eu não posso falar aqui para você como é. Isso aí você vai ter que ter a realização. Está entendendo? Porque é um limite do conhecimento. O conhecimento, ele te leva só até o ponto onde ele te ensina qual a prática espiritual, né, a ser feita, qual o processo, né, divino para essa Kali Yuga, que é cantar o nome de Deus. Principalmente esse é o processo mais adequado, né, para as pessoas que ainda estão com a consciência assim, bem baixa, né? Então, quando você vai cantando esse nome, através da prática, né, você começa cantando ofensivamente, depois você consegue cantar de uma forma mais purificada, onde esse amor já começa a se manifestar, devido a você estar em contato com essa vibração, que é a presença de Deus,
ou oração, ou a leitura do Bhagavata, no final alguma coisa você tem que fazer. Mas se você não consegue fazer essas outras coisas, faça esse santo nome, porque isso aí é indicado para todo mundo. Não tem religião, eu sou religião Hare Krishna, não existe isso. O Mahamantra, ele é dado, né, esse mantra Hare Krishna é dado para Deus, para a humanidade alcançar esse estado de espírito que Deus quer que todo mundo atinja, né? Então você tem que passar essa informação para as pessoas, mas antes de passar a informação, realiza isso no seu coração. E aí tem o estado ofensivo, onde as contaminações, né, que são chamadas anartas, vão sendo, né, erradicadas da sua mente. É como uma esponjinha que vai limpando o espelho da sua mente, né? E aí você vai começar a se ver e vai começar a ver a presença de Deus no seu coração. Aí você, ao cantar, ou também ao estudar os passatempos, ou ler o Bhagavad Gita, assim, o que importa é a sua intenção devocional em relação a isso. Aí você vai purificando, ou seja, vai limpando, e aí no final você, quando cantar, seguir esse processo, você vai cantar em amor por Deus, cantar sentindo o amor puro por Deus. Assim também, quando você está estudando os passatempos de Krishna com bastante atenção, se você tem tempo para isso, de sentir, né, a filosofia que está ali interagindo nos passatempos de Deus, ouvindo esses passatempos da boca de pessoas, né, que já são mais avançadas, que podem explicar a metafísica desses passatempos, aí você também começa a desenvolver amor. Ou se você está ali no templo adorando as deidades, né, oferecendo todo o seu carinho, sua boa vontade. Então tudo isso faz parte do contexto divino. Isso aí que se chama o Sri Krishna Sankirtana. Todo mundo em associação adorando a Deus, né, que está dentro do seu coração e também está manifesto em alguns objetos que se chamam sagrados. E dessa maneira, pela prática constante do seu dia a dia. Então, todo dia que você acordar, lembra, eu sou um espírito, eu não sou esse corpo material, eu não sou esses sentidos, né? Eu não sou a mente, eu não sou as emoções, eu não sou os pensamentos, eu não sou as ações desse corpo em si. Então, quem sou eu? Eu sou o piloto que está comandando a mente, que é o motor que cria esse fenômeno material, na qual esse corpo é uma projeção do meu pensamento para viver as experiências terrenas. Quem cria tudo isso é Deus. Então Deus é o místico supremo. Toda essa energia material aqui que nós estamos contemplando, todos nós estamos dentro de Deus. E Deus está dentro de tudo. Isso aí é a concepção absoluta que nós temos que ter, né? Que Krishna diz lá no Bhagavad Gita. Quando você ver todos os seres em mim e eu em todos os seres, essa é a visão verdadeira. E você vai ter essa visão. Olha só, estou garantindo, quando você, né, internalizar a sua mente e purificar a sua mente através dessa prática constante, né, da vida espiritual. Né? No começo não importa, nem que seja um pouquinho que você faça por dia. Depois você vai começando a sentir esse prazer, esse êxtase, esse néctar, né? Pelo qual você está sempre ansiando, vida após vida. E se você faz essa prática espiritual, principalmente de cantar o santo nome de Deus, nessa era de Kali Yuga, nessa era de escuridão, aí você vai começar a sentir as bênçãos, né? Os benefícios de você estar fazendo isso. É igual você vai fazer quer treinar para uma maratona, mas você vai começar devagarzinho, né? Mas você vai sentindo os benefícios, e aí você corre 1 quilômetro uma semana, na outra 2, depois 3, 4, né? Até você ficar capacitado ou condicionado para fazer a maratona. Assim também, quando você, se você quer desenvolver o amor puro por Deus, tem que começar, vai começando de leve, vai cantando devagarzinho, né? Vai conversando, vai tendo curiosidade sobre Deus, sobre Krishna, né? Se associa com pessoas que
têm esse conhecimento, que vão conversar com você, que vão dar as diretrizes corretas, e aí você vai se aprimorando. Por quê? Porque é o seu desejo, é isso que você quer. Eu não quero mais ficar na vida material identificado com essa máquina biológica que eu estou recebendo, vida após vida, tantos corpos materiais, eu não me interesso mais, né? Não interesso mais estar aqui pensando, né, o motorista pensando que é o carro. Eu não quero ser mais nenhum carro, não quero receber outro carro, eu quero viver a minha vida pessoal, independente dos carros que eu tenho, uma Ferrari, uma BMW, né? Então você está recebendo vários corpos materiais, e aí? O que você está fazendo? Então esse corpo material que você tem agora, use-o agora, de forma assim, potencializada. Essa forma humana de vida é a forma mais maravilhosa nesse universo. Ela não é uma coisa ruim, não. Ruim é sua mente que está se identificando com esse corpo e esqueceu o espírito, esqueceu Deus, né? Esqueceu o amor de Deus, que é a sua essência, feliz. E aí, quando você estiver vivendo em paz, esse vai ser o néctar. Então você atingiu a meta da vida. A meta da vida é isso. Onde você estiver vivendo em Deus. Tem que atingir essa consciência, né? E ao mesmo tempo, é como eu falei, você tem que também se desapegar do mundo material, né? Como Krishna diz no Bhagavad Gita, aqui no mundo material você tenta desfrutar moderadamente, sem perder a sua consciência espiritual. Então, nesse mundo material, aconteçam coisas agradáveis ou desagradáveis, você não perde a sua consciência espiritual, você passa a ser um observador do seu corpo, da sua mente, das suas emoções. É nesse ponto que nós vamos chegar. E aí nós vamos atingir a condição de devotos puros. E em sendo devotos puros, nós começamos, né, a trabalhar nesse sentido de levar o amor de Deus para todas as pessoas. Então, todo mundo em si é um Cristo, é um Prabhupada, é um devoto puro, só precisa limpar a mente e ficar nessa condição original do espírito. Não é assim, eu sou um devoto puro, então todo mundo vai me servir, e aí todo mundo tem que, né, se prostrar aos meus pés, ouvir minhas palavras. Isso aí é falso ego, né? Falso guru. Não existe isso. Se você é um devoto puro, se você se torna um devoto puro, você se torna uma luz nesse mundo, uma emanação de amor, de consciência, né, divina, e tenta passar isso para as pessoas. E vive sua vida em paz, feliz, né, de boa, como se fala, e está sempre aí cantando o santo nome, continua, né, vivendo nesse amor e esperando assim, que Krishna mande algumas pessoas onde você possa, né, intercambiar o seu conhecimento, e manda outras pessoas que possam também te ensinar, né? Te ensinar, né? A gente sempre vai aprender eternamente. Existem pessoas que são mais avançadas que a gente, que já estão lá na frente no caminho de Deus, e existem pessoas que são ainda atrasados, que ainda têm essa consciência animalizada, né? Que quer, assim, que são cheios de luxúrias, cheios de ambição, tem essa violência, né, dentro do coração delas, são ateístas, não querem saber de Deus, não querem saber de nada. Não que ateísta seja uma pessoa ruim, né? Ateísta, eu tenho amigos ateístas que eu adoro, mas, né, para mim, viver uma vida sem Deus é a meta de vida frustrada. Sabe-se lá, né, às vezes eles têm medo de Deus. Em alguma vida eles devem ter feito algo que originou aquele desejo de repulsa pelo divino, né? Então essas pessoas, tá tudo certo, tá tudo perfeito, elas vão continuar assim, porque o espírito é eterno. Então em alguma vida a pessoa vai manifestar o desejo real do espírito e vai se voltar para Deus, e aí tudo fica nos conformes que Deus quer. Enquanto as pessoas não fizerem isso e tiverem metas do falso ego, né, do corpo material, essas pessoas simplesmente vão viver em sofrimento e não vão entender. Eu não entendo porque Deus criou esse mundo. Oh meu Deus, por que comigo dá tudo errado? Minha vida é um inferno, né? Não consigo atrair nada de bom para mim. Então fica nessa baixa estima.
E a solução é muito simples, né? Saia dessa falsa identificação, reconheça que você é o Espírito, renda-se a Deus, desapegue-se um pouco do mundo material, encontre esse reino de Deus dentro do seu coração, e aí, quando você está nessa vibração divina, os acréscimos, né, que falam, né, os acréscimos vão vir naturalmente, porque aí Deus está cuidando de você, e se tudo é Deus, e se Deus é o supremo místico da existência, ele vai manifestar dentro da sua mente as coisas que já são perfeitas na mente dele. E você vai ser o ideal perfeito de expressão divina nesse mundo. E aí você fica em paz, porque você sabe que tudo que você quiser, Deus manifesta, né? Só que você tem que saber querer as coisas dentro do seu benefício espiritual. E não assim, achando que se você está espiritualmente avançado, você tem poder místico para sustentar ou alimentar o seu falso ego. Entendeu? Não tem mais falso ego, porque agora você está no espírito. Então você se dissocia dessas falsas realidades ou sonhos ou imaginações mentais e vive uma vida perfeita, né? Porque a vida sempre é perfeita. A gente que está vivendo na imperfeição da mente. Ok? Mas então, assim, para não me alongar muito, eu sempre me alongo, oh meu Deus, vocês têm que botar aí no comentário se eu estou falando muito ou pouco, mas é porque a gente vai falando aqui inspirado, né? Então, medite nisso, medite. Qual é a meta da sua vida? Como você está acordando todos os dias nesse corpo material, né? Nesse mundo aqui de vigília, e o que você está fazendo para usufruir das bênçãos divinas que querem te levar para o mundo espiritual, lá onde você vai ter um corpo espiritual. Aí sim, corpo espiritual é bacana, um corpo espiritual cheio de existência, de verdade, de consciência, de bem-aventurança, e esse corpo é maravilhoso, né? Esse corpo aqui não, esse corpo aqui é cheio de sofrimento, temporário, né? E ignorante, não tem consciência nenhuma. Então você por trás é que está dando, né, o entendimento existencial da sua eternidade, da sua consciência e da felicidade. Tudo isso está sendo manifestado de você, do espírito que comanda essa máquina biológica. E a fonte da sua felicidade é Deus, que está no seu coração agora. Então se você entra no seu coração, sucesso. Bingo, né? Como a gente fala, bingo, né? Ganhei a cartela do amor supremo. Ok? Então meditem nisso, por favor, né? Não deixem para depois, não deixem para depois. Faça o mínimo, igual a maratona, corre 1 quilômetro durante, sei lá, 1 ano, não sei, não importa. Então, sempre canta as suas japas, sempre lê de Deus, sempre assiste às aulas. Estou colocando todas as aulas do Srimad Bhagavata, todo o Bhagavata no ar. Então ouçam essas aulas também, que essas aulas às vezes são mais para devotos, né? Assim que já, mas não importa, importa que você está ouvindo. Depois eu vou falar o Bhagavad Gita, mas isso vai levar um tempo e a gente não tem tempo também para falar tudo que quer. Mas o mínimo que é falado, que toca o seu coração, é isso que importa. Importa que isso tocou seu coração e que você vai seguir a partir de hoje, a partir de amanhã, esse processo de encontrar a meta do espírito dentro daquilo que é a vida real, como nós descrevemos aqui nessa palestra. Então, muita luz no coração de vocês, muita, muita luz, eu desejo muita luz, eu desejo agora que as bênçãos divinas, né, entrem forte no seu espírito, que você esteja, né, sentindo com sua mente o poder dessas palavras, tá? E que vamos continuar junto nesse processo de aprendizado, né? Vocês sempre procurando, né, ouvir o que a gente está falando aqui, e tudo isso que eu estou falando aqui eu ouvi também, estou passando para frente e através de ouvir e de praticar constantemente eu desenvolvi um amor por Deus e agora estou tentando passar essa realização que é natural, não é algo assim místico, transcendental. O amor de Deus é a essência daquilo que você é, do Espírito. E quando você chegar nessa essência, você vai falar assim,
entendi o que eu sempre fui, mas não percebia. Simples assim, né? E aí o mundo material passa a ser um barato, passa a ser algo interessante, né? Mesmo você vivendo num mundo ou diante de uma humanidade que está todo mundo sofrendo. Então, quando você tem olhos num mundo de pessoas, né, cegas, de pessoas que não enxergam, você fica grato por enxergar, simplesmente assim. Enquanto as outras pessoas estão tateando no escuro e você já vê com a percepção direta aquilo que é a realidade. É isso que vai acontecer com você quando você atingir esse ponto, né, espiritual. Então faça toda a força para ter essa percepção de Deus no mundo. Isso vai acontecer porque Deus ele vai se revelar para você se você seguir o processo dessa prática espiritual e do desapego desse mundo material, esse desapego assim do falso ego, na verdade, né? Porque quando você está com Deus, vivendo no amor de Deus, o mundo material passa a ser a sua propriedade, para você expressar tudo que você quiser, né? E levar esse amor e essa luz para as outras pessoas. Ok? Todas as bênçãos, todas as glórias a Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, a todos os devotos reunidos. Haribo.